Que o Senhor tenha liberdade, Pai, para falar, para operar, para transformar, para libertar. Nós te damos liberdade, ó Espírito Santo, e pedimos que as palavras ditas no Sermão do Monte alcancem a nossa vida, a nossa casa e a nossa família hoje. E nós oramos com fé em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Graças a Deus. Para você entender um pouquinho aqui, eu fiz esse vídeo lá no monte chamado Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus declarou o Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. E alguns estudos comprovam, dizem que Jesus ele demorou aproximadamente 3 dias ali. Jesus ele ficou percorrendo toda aquela região da Galileia. Ele estava no lado oposto de Decápolis, das 10 cidades. E ali na Galileia, o texto diz que em algum momento, com os seus discípulos, ele subiu ao monte com eles. E ele se assentou e ele começou a declarar ali palavras de ensinamento para os seus discípulos. Foi nesse monte que Jesus ensinou a orar. Foi nesse monte que Jesus declarou a oração mais conhecida da Bíblia, que é a oração do Pai Nosso. Foi nesse monte que Jesus ensinou os seus discípulos a perdoar. Foi nesse monte que muitas outras coisas Jesus produziu de ensinamento para aqueles 12 amigos que estavam com eles. O fato é que haviam também muitos discípulos além desses 12 que acompanharam ele. As bem-aventuranças são 8 específicas palavras de Jesus, que são palavras que declaram para nós aquilo que é o conduzir, aquilo que é o proceder de um verdadeiro cristão. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz, quer dizer alegre, quer dizer exultante. Então, todas as vezes que você ouvir a palavra bem-aventurado, eu quero que você entenda que Jesus está dizendo sobre felicidade, sobre a verdadeira felicidade. E todas as vezes que ele declara uma das 8 bem-aventuranças, ele também declara depois uma promessa futura para as pessoas que entenderem e que fizerem valer as bem-aventuranças. São 8 palavras e 8 promessas declaradas. É claro que eu confesso que esse texto é um texto altamente contraditório, principalmente nos dias de hoje, porque Jesus ele começa dizendo as bem-aventuranças são os pobres de espírito, são os que choram, são os mansos, são os que têm fome e sede de justiça, são os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos. Quando você escuta isso, é contraditório, porque como pode ser feliz quem sofre? Como pode ser feliz quem chora? Como pode ser feliz aquele que tem misericórdia? Principalmente nos dias de hoje. E aí Jesus ele começa a declarar, e a primeira bem-aventurança é exatamente essa: bem-aventurados são os pobres de espírito. Só que quando Jesus ele declara pobres de espírito, ele não está dizendo de uma pobreza econômica, não. Aqui ele está querendo declarar sobre a mim e sobre a sua vida, é que felizes são as pessoas que conseguem se esvaziar de si mesmo, conseguem se esvaziar de tudo aquilo que está dentro delas, para que elas possam ser cheias da graça de Deus. E uma das coisas que mais nos dominam nos dias de hoje, que mais enchem a alma do homem, sem dúvida alguma, é o orgulho. O orgulho é um dos sentimentos mais nocivos e destrutivos da história do homem. E nós convivemos rotineiramente todos os dias com orgulho. Por isso Jesus, ele declara, bem-aventurados são aqueles que se esvaziam de orgulho, que se esvaziam de certezas que têm, que se esvaziam daquilo que tomam para si como verdades absolutas, quando na verdade não existe verdade fora da Bíblia. E a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que sem dúvida alguma se esvaziam de si mesmo. E a promessa dessa palavra é uma promessa que declara, pois deles é o reino dos céus. Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, diz que Deus resiste aos soberbos, mas ele exalta os humildes. Isso quer dizer que aqueles que são felizes, que são bem-aventurados, que se esvaziam de si mesmo, eles recebem essa promessa de Jesus, de serem exaltados,
de serem colocados num lugar alto. Jesus, quando declarou essa palavra para os 12, foi uma palavra de ensino para aqueles que estavam perto dele, para que eles tivessem a capacidade de ter uma percepção de esvaziamento de si mesmo. Quando você vê na história da humanidade o primeiro pecado em Gênesis, o primeiro pecado de Adão e Eva foi um pecado de orgulho. Só que esse é o primeiro pecado da história da humanidade. A Bíblia fala que a serpente mais astuta de todos os animais se aproximou de Eva, ou melhor, ela se aproximou da árvore, e a serpente disse, foi isso mesmo que Deus disse, que se comeres do fruto morrerás. Você sabe a história. E ela disse, certamente não morrereis, mas sereis como deuses. A Bíblia diz, e isso pareceu bom aos olhos de Eva. O que pareceu bom? Ser como Deus, achar que pode ser Deus. Ela comeu do fruto, e ao invés de ser como Deus, os olhos se abriram. Houve um esvaziamento daquilo que tinha dentro do homem em essência, que era a presença de Deus. E houve um preenchimento de quê? Do orgulho, da vaidade e também do medo. O primeiro sentimento, preguei sobre isso semana passada. O primeiro sentimento que entrou no coração do homem e da mulher no Éden foi o medo, depois do orgulho. Só que antes disso, se você vê em Ezequiel e em Isaías, a Bíblia fala que Lúcifer, um anjo de luz, querubim ungido, classificação única no céu, esse ser vivente, majestoso, magnífico, belo, ele também permitiu que o orgulho entrasse no seu coração. Por isso o orgulho é tão destrutivo. O orgulho nos faz desejar ser como Deus. Por isso, em algumas das mensagens eu disse que se você conhece alguém que é muito orgulhoso, muito orgulhosa, se você quer realmente saber se essa pessoa quer ser como Deus, tente convencê-lo ou convencê-la de que ela está errada. Ninguém consegue convencer um orgulhoso de que ele está errado. Por quê? Porque ele se acha Deus, porque ele tem certeza, porque ele tem convicção. E por isso Jesus diz, bem-aventurados são os pobres de espírito, são os vazios, são aqueles que se colocam numa posição de se esvaziarem de tudo aquilo que afasta o homem do Criador. Por isso nessa noite eu quero declarar essa bem-aventurança sobre a sua vida. Estenda a sua mão direita para os céus. Eu quero declarar que essa bem-aventurança chegue na sua casa hoje, que você seja feliz, que você seja bem-aventurado, bem-aventurada, que você seja vazio de você mesmo, mas que você seja tomado e cheio da graça de Deus, que essa graça maravilhosa alcance você, produza descanso na sua vida, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, em nome de Jesus. A segunda bem-aventurança, ele diz, felizes são os que choram. E essa bem-aventurança, sem dúvida alguma, é uma das mais contraditórias que existem. Porque como pode alguém ser feliz estando numa situação de choro? Feliz é quem chora, Jesus diz. Porque normalmente, na grande maioria das vezes, o choro é fruto de tristeza, é fruto de dor, de perda, de angústia. Jesus diz que aqueles que choram, eles necessariamente são felizes. Vivemos um tempo onde tudo que se prega no Evangelho, na maioria das igrejas, é pare de chorar, pare de sofrer. No outro dia eu estive num velório. A jovem acabara de perder a sua mãe, e nós estávamos no velório, e quando eu cheguei no velório, a moça estava chorando muito. Afinal, a mãe dela havia morrido e estava ali no caixão, e eu ia fazer o velório. E a menina chorando copiosamente, e eu cheguei perto dela para dar um abraço nela. E aí algumas pessoas estavam do lado dela dizendo para ela, não chora minha filha, não chora, não chora. Como assim? Como assim alguém que está vivendo um tempo de luto, um tempo de dor, um tempo de tristeza, e as pessoas que estão à volta ainda têm a capacidade de dizer, não viva isso, não viva isso. Porque no tempo presente em que vivemos, as pessoas elas vivem em fuga. Ninguém quer viver o tempo de choro, ninguém quer viver. E todas as vezes que eu e você não vivemos esse tempo de choro, nós não somos bem-aventurados, nós não nos tornamos felizes. Sabe por quê? Porque o choro
nos coloca em contato com aquilo que é frágil na alma humana, com aquilo que é humano dentro de mim e de você. O choro, ele traz a nossa humanidade. Por isso, em alguns momentos nós temos que chorar sim, nós temos que sofrer sim também. Paulo, ele diz ao seu filho na fé, Timóteo, na carta que ele escreveu, ele diz para Timóteo: sofre comigo como bom soldado de Jesus Cristo. As pessoas no tempo presente, elas dizem: pare de sofrer. Paulo, ele diz para o seu discípulo, para o seu pupilo: sofre comigo como bom soldado de Jesus Cristo. Eu aprendo com isso que Paulo não diz que a vida do cristão é uma vida, baixa um pouquinho, tá dando microfonia aqui no retorno, que a vida do cristão não é uma vida somente de sofrimento, mas é uma vida onde necessariamente haverá também sofrimento. Agora, se todas as vezes na sua vida que você estiver diante de um momento de fragilidade e não se colocar no seu lugar humano para estar em contato com isso e empreender fuga, você vai viver uma vida superficial, você vai viver uma vida pautada em coisas espirituais, você vai viver uma vida fora da realidade, porque a verdade é que a vida, ela é estacional. Nós temos primavera, verão, outono e inverno. Você sabe que existem pessoas que adoram o verão, sol, luz, calor. Existem pessoas que detestam o verão. Existem pessoas que adoram o inverno. No inverno as pessoas, elas se arrumam mais, né, Cíntia? Elas andam mais produzidas. Mas existem pessoas que detestam o inverno. Hoje uma pessoa chegou para mim e falou assim: acabou o horário de verão, né? E eu falei: graças a Deus. Aí ele disse para mim: eu adoro o horário de verão. E eu falei: graças a Deus que acabou. Aí ele perguntou: por que você detesta o horário de verão? Eu disse: para mim o problema não é o horário de verão, o problema é quando acaba o horário de verão. Porque para a gente se acostumar novamente é um pouco mais difícil. Então Paulo aqui, ele declara uma promessa para aqueles que têm a capacidade de serem humanos. Escute o que eu vou dizer: ninguém é forte o tempo todo, ninguém vence o tempo todo, ninguém vive uma vida onde na vida, como dizem por aí, é só vitória, só vitória, só vitória. Só vitória como? Só mentira. Porque a vida é uma vida que tem vitória e também tem perdas. Há 2 semanas atrás eu enterrei uma mulher que foi a minha segunda mãe. E ela não tinha pressão alta, não tinha nada. Foi um tempo muito difícil. E eu fiz o velório dela. E eu tive a capacidade de ir lá e citar um dos textos para mim mais incríveis da Bíblia, que eu já citei muitas vezes aqui, que é o texto de Eclesiastes 7,14. Eu citei esse versículo no ofício fúnebre que eu fiz da minha segunda mãe. Eu disse: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem maus, considere. Deus fez tanto um quanto o outro e nada sabemos acerca do nosso futuro. Isso quer dizer que se você está vivendo um momento bom na sua vida, aproveite esse momento, desfrute disso, regozije, celebre. Mas se você está vivendo um tempo de inverno, um tempo de reclusão, considere também esse momento e entenda que por pior ou melhor que esteja sendo o momento que você está vivendo, mais cedo ou mais tarde ele vai passar no nome de Jesus. O mais importante é não nos deformarmos diante disso. Paulo então ele diz: os que choram, eles serão consolados. Só é consolado, Cristo, quem chora. Só sabe o valor da alegria quem desfrutou da tristeza. Só sabe o valor da riqueza quem em algum momento da vida experimentou a pobreza. Só sabe o valor da fartura quem não teve nada e passou por dificuldade. Por isso que Paulo fala em Filipenses, no capítulo 4:13, que todo mundo conhece, quando ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, né, Lohan? Mas se você observar, esse é o 13. Aí se você ler o 9, o 10, o 11 e o 12, ele diz: eu sei o que é passar necessidade, o
que é passar frio, o que é passar fome. Eu sei o que é ter muito. Eu sei o que é viver em abundância. Aí ele fala, eu sei o que é viver com muito e sei o que é viver com pouco. E ele declara, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero declarar sobre a sua vida essa palavra. Você pode todas as coisas. Levante suas mãos, se você recebe. Eu quero declarar que você pode em Cristo todas as coisas. Você pode passar momentos de dificuldade, Ele será o consolador na sua vida. Você pode passar momentos de choro e Ele enxugará toda lágrima. Mas também você pode viver momentos de alegria, momentos de celebração, e você vai dizer, eu posso. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode aplaudir a Ele? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Outro dia eu estava lendo um livro do Fábio de Mello. Eu gosto muito da literatura dele, e ele estava falando sobre a beleza da trama do tecido. Ele diz que dentro dessa dialética da vida, dia bom e dia mal, é como um tecido que tem a primeira parte, que é a frente, que todo mundo olha e tem a sua beleza, e é exatamente essa beleza, como essa roupa que eu estou vestindo aqui, essa camisa nova que eu ganhei da minha esposa. Olha, gente, que coisa bonita, ela está vendo lá, ela comprou no meu cartão, né? Aí ela fala assim para mim, amor, finge que foi eu que te dei, né? Então você olha para essa camisa bonita aqui que ela me deu, e aí você vê que esse tecido tem uma beleza, né? Um tecido estampado tem a sua beleza. Mas se você observar o lado inverso dele, a trama dele aqui atrás tem uma trama diferente. O Fábio de Mello fala sobre isso. E existe uma beleza também no verso, porque só existe o lado certo porque existe o avesso. Isso é incrível, ter essa capacidade de perceber que só existe o bom porque em alguns momentos existem o ruim da vida. Dentro dessa dialética é fundamental que a gente não se deforme diante disso. E Paulo, ele diz, a terceira bem-aventurança, ele diz, felizes são os mansos de coração. O que Paulo escreveu lá em Gálatas, que são os que têm frutos do Espírito. Se puder colocar aí o texto de Gálatas, dos frutos do Espírito, são 9 os frutos do Espírito Santo. E Paulo, ele diz que felizes são os mansos. Sabe, aqueles mansos são aquelas pessoas que falam normalmente assim, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. É isso, gente? Você conhece gente assim? Você conhece gente que fala assim, olha, não mexe comigo não, porque é comigo. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e felicidade. Bota o outro versículo, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A grande maioria das pessoas que não são mansas não possuem domínio próprio. São pessoas que têm a capacidade de serem rudes. São pessoas que são chamadas explosivas. E aí ofendem a todo mundo e depois falam assim, eu não aguento, eu não resisto. Quando eu vejo, eu já falei, são pessoas que não são dominadas pelos frutos do Espírito. São dominadas pelo quê? Pergunta para quem está do lado. São dominadas pelo quê ou por quem? É isso aí mesmo, ó. O capetinha, Satanás, o capiroto. E Paulo, ele declara os frutos do Espírito na vida do cristão, na vida do filho da luz. Quando Jesus, ele produziu essa palavra de bem-aventurança, provavelmente ele tirou do Salmo 37. Vamos colocar o Salmo 37 aqui. É um dos salmos, para mim, davídicos incríveis da Bíblia. E ele diz assim, não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim
você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite no Senhor, ou agrada-te em algumas traduções, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. E deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e guarde por Ele com paciência, e não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite-a e rejeite a fúria. Não se irrite. Lembrei de Chaves agora, né? Tá bom, mas não se irrite. Não se irrite. Isso só leva ao mal. O último, o 9. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. A promessa desse texto aqui sobre os mansos, ele diz: bem-aventurados são os mansos, porque receberão a terra por herança. Quantos são os bem-aventurados aqui, mansos e humildes de coração? Se você não é, pelo menos levanta a mão, profetiza você no nome de Jesus. Talvez você tenha levantado a mão, sua esposa olhou para você assim. Não dá confiança não, recebe aí no nome de Jesus. O milagre pode acontecer no nome de Jesus hoje. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Eu quero declarar sobre a sua vida que o Espírito Santo de Deus, ele se faz presente aqui hoje. Aleluia, glória a Deus. Seja manso, mansa. Liga para a pessoa que está do seu lado assim, carinhosamente, se amansa. Isso aí. A quarta bem-aventurança é: felizes os que têm fome e sede de justiça. Aqui Jesus, ele declara essa bem-aventurança lá naquele monte, mas ele não está falando de uma justiça própria, ele está declarando uma justiça em favor do próximo. Por isso que Paulo disse, né, que o reino dos céus é um reino de justiça, de paz e de alegria. E essa bem-aventurança é uma bem-aventurança que se encontra em necessidades básicas do ser humano, porque fome e sede são necessidades primárias para mim e para você. E Paulo, ele diz: bem-aventurados são aqueles que têm fome e têm sede de justiça, justiça do outro. Eu estive ontem no SEI de Araruama, foi o aniversário do pastor Jairo Monteiro, nosso pastor, e tivemos o Cepali, reunião dos pastores, e eu li escrito, eu vou até pedir para escreverem essa frase aqui no Restaurante Graça, porque essa frase mexeu muito comigo. Estava escrito assim: generosidade verdadeira é fazer algo para alguém que jamais saberá. Generosidade verdadeira é fazer algo para alguém que jamais saberá. Eu quero dizer para você, você que tem sido um mantenedor dessa casa, você que tem sido um dizimista fiel, você que tem sido um ofertante fiel, você se enquadra nessa palavra aqui. Sabe por quê? Porque quando você traz as suas contribuições, o seu dízimo, a sua oferta, você está promovendo generosidade para alguém no Restaurante Graça que almoça todo dia, que jamais saberá. Isso é incrível, isso é extraordinário. É você ter um sentimento de que você está sendo um promotor de justiça na terra. Você tem sido alguém com fome e sede de justiça no reino de Deus. Você tem matado a fome e a sede de pessoas que jamais saberão que tudo isso tem acontecido através da sua vida. E a Bíblia diz que a promessa declarada é: serão fartos. A promessa é clara, ela é evidente aqui. Aqueles que têm fome e sede de justiça no outro, esses serão fartos. Nada faltará na vida deles. Eles terão abundância da parte do Senhor. Os seus celeiros transbordarão. Não vai faltar. É o que Jesus diz. Observe que essas palavras que eu estou declarando hoje são palavras de Jesus, são palavras do Mestre.
que ficou sentado com os seus discípulos. Aqui nós estamos no início da caminhada, dos 3 anos e meio dele aqui na terra. Jesus, ele resolve, depois de percorrer algumas poucas cidades, começar a comissionar alguns dos primeiros discípulos, depois de formar aquela equipe de 12. Ele sobe esse monte e ele começa a declarar uma cultura nova. Que cultura é essa? Uma cultura do reino de Deus. E a cultura do reino de Deus é uma cultura diferente do reino da terra. A cultura do reino de Deus é uma cultura onde o maior, ele necessariamente, quando ele entende, ele serve o menor. Aquele que tem, ele faz por aquele que não tem. Aquele que não recebeu e viu o outro receber, ele se alegra com aquele que recebeu. Por isso o segredo do milagre da multiplicação não é simplesmente a oração que foi feita, e sim a capacidade de perceber que a multiplicação acontece quando eu divido, quando eu partilho, quando eu abençoo, quando eu faço pelo outro, quando eu dou para aquele que não tem. E quando eu faço isso, eu promovo justiça social. E quem promove justiça na terra é farto, é próspero, não falta nada, não falta paz, não falta alegria, não falta esperança, não falta o pão sobre a mesa. Quem declarou essa palavra aqui? Não falta nada no trabalho. Você pode dizer amém por essa palavra? Sejamos bem-aventurados, sejamos sedentos por fome e sede de justiça. Eu quero contar uma experiência que eu vivi há algum tempo atrás, no ano passado, eu acho que foi no ano passado, não me recordo, no Restaurante Graça. Não fui eu que inaugurei o Restaurante Graça, mas é um trabalho incrível todos os dias. Muitos irmãos almoçam aqui e para muitos deles essa é a única refeição do dia. Teve um dia que eu estava aqui na igreja, não sei se eu falei isso aqui no púlpito. Teve um dia que eu estava na igreja e a verdade é que eu nunca havia parado para me atentar com sensibilidade para esses irmãos que almoçam aqui. Eu não tenho nenhum problema em falar publicamente isso, porque quem me conhece é o Senhor. Eu posso esconder de você, mas o Senhor sabe. Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor, importa para o homem agradar ao Senhor. E aí eu estava num dia que tinha muita gente, acho que tinha umas 120, 130 pessoas almoçando. De repente eu senti o desejo no meu espírito de cumprimentar essas pessoas. E depois eles são alimentados. Nessa divisão aqui da porta de vidro, eu fiquei ali. E todas as pessoas que passavam, eu pegava na mão e eu segurava até a pessoa olhar para mim, porque a maioria dessas pessoas, elas sofrem de baixa autoestima, de complexo de inferioridade. Então eles andam normalmente de cabeça baixa o tempo inteiro, sabe? Eles têm uma visão deturpada de si mesmo. E isso é totalmente compreensível pela história de vida que eles vivem, pelas dificuldades que eles enfrentam, pela rejeição que normalmente eles encontram. E eu fiz questão de apertar a mão de cada um. E quando ele olhava para mim, ou ela olhava para mim, eu perguntava: como é que é o seu nome? E a pessoa dizia o nome para mim. E eu dizia: Deus te abençoe, bom almoço para você. E a fila demorou demais, eles ficaram impacientes, mas eu fiz questão de apertar a mão de todos eles. E o incrível, o extraordinário, que depois de fazer isso com 5, com 6, com 10, com 15, com 20, com 30, algo começou a surgir no meu coração. Uma compaixão começou a tomar conta de mim, ao ponto de eu começar a me emocionar ali, porque eu me coloquei no lugar do outro, dizendo: poderia ter sido eu por circunstâncias da vida. E eu comecei a me emocionar muito ali, em falar, e brotou esse sentimento no meu coração de compaixão, falando com um a um, alguns agradecendo: obrigado, pastor, pelo almoço, obrigado por essa porta aqui que nos alimenta todo dia. Isso é extraordinário, irmãos.
ser um promotor de justiça social. E isso não sou eu que sou o pastor que promovo, é você que contribui, que é generoso. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus então ele continua dizendo que os bem-aventurados são os misericordiosos. Misericórdia, do latim, né? É uma junção de duas palavras, miserere e cortes. Ou seja, ter compaixão do coração é ter a capacidade de ter a compaixão do outro, é compadecer-se com o outro, é olhar para o outro e, ao ver o problema do outro, identificar que o problema do outro é o meu problema. Por isso que Jesus é extraordinário, especialista em olhar para o homem, o gênero da criação, e ter compaixão como ninguém. Como por exemplo, quando a mulher que foi pega numa prática de adultério na cidade de Magdala, Maria Madalena, aquela que ele havia expulsado 7 demônios dela. Jesus chega diante dela, Jesus estava ensinando os seus discípulos. Os religiosos trazem aquela mulher e o texto diz que ele estava abaixado, ele escreveu na areia. E aquela mulher, ela é trazida pelos cabelos. Sempre quando esse texto vem à minha mente e o texto diz que trouxeram aquela mulher, eu me pergunto, onde que estava a outra pessoa que estava com ela? Essa pessoa que estava cometendo a prática de adultério. Uma sociedade totalmente extrativista, que levou a mulher para testar Jesus, que foi pega numa prática de adultério, mas só levou uma pessoa. Jesus está escrevendo na areia, e os homens então eles colocam um enigma para Jesus, uma espécie de pegadinha, dizendo para ele: a lei de Moisés diz que quem for pego em adultério tem que ser apedrejado até a morte. Se Jesus dissesse, então vamos apedrejá-la, ele seria contra Roma, porque Jerusalém era uma colônia de Roma e não tinha autoridade para tirar a vida de ninguém sem o consentimento de Roma. Se Jesus dissesse mate-a, ele estaria sendo contrário a Roma. Se ele dissesse solte-a, ele seria contrário à lei mosaica. E aí todo mundo ficou esperando. Agora a gente pegou ele, agora a gente encurralou esse Messias. E diante dessa situação, Jesus ele simplesmente usou de misericórdia. Usou de misericórdia. Ele disse: se a lei de Moisés diz que ela merece apedrejamento, que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Paulo ele diz que Cristo é o fim da lei. A lei, Crivson, ela se finda em Cristo. Isso quer dizer que Cristo, ele é o fim da lei justamente por causa desse texto que diz que ele, que não tinha pecado, que tinha condições de apedrejá-la, não apedrejou. Os homens que estavam ali, eles tinham motivos de apedrejá-la, mas Jesus disse: se você não tiver pecado, o primeiro que já estava todo mundo com pedra na mão, o primeiro pegou e falou: pô, peraí, vou me examinar, eu realmente não tenho condição. Passou para o outro: não, você também não tem. O outro também passou para o outro. Quando viu, todo mundo começou a sair, as pedras ficaram, só Jesus que estava ali, e ele podia, porque nele não havia condenação e pecado, ele tinha condições de apedrejá-la. E é nesse momento que ele levanta, olha nos olhos dela com compaixão e ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ele olha profundamente para dentro dela, com um amor que, sabe, que aquece, que conforta, que consola. E ela diz: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Você sabe o que isso quer dizer? Que Jesus ele olha exatamente para você agora, diante de uma vida pecaminosa, de uma vida oscilante, de uma vida claudicante, de altos e baixos, e ainda assim ele olha nessa noite para você e ele não te condena, porque a compaixão de Jesus, ela nos constrange. O amor dele é um amor incondicional,
É um amor que vai além de circunstâncias, vai além do que você pode ou não produzir diante dele. E a promessa dessa bem-aventurança é: porque obterão misericórdia. Mas o fato é que nos dias de hoje, na sociedade em que vivemos, nós desejamos, Ioana, misericórdia para nós, mas juízo para o outro. Nós desejamos justiça, juízo para o outro, e nós queremos a misericórdia para nós. Jesus então ele segue dizendo: bem-aventurados são os limpos de coração. Eu queria que colocasse Salmo 51, se puder colocar a partir do verso 10. Porque limpos de coração, quando a gente ouve isso, a gente tem a imagem de que os limpos de coração são aquelas pessoas super santas, sabe? Aquele pessoal que entra na igreja, que você olha, aí você fala assim: caramba, é muito santo. Aquele ali é santo dos santos. Quando ora, pega o microfone, sabe, Glautinho? Entona até a voz. Não sei como é que não fica: Senhor meu Deus e meu Pai. E aí na hora você fala assim: arrepiei na hora. Porque é assim, nós somos movidos por aquilo que vemos e ouvimos. Aí você ouve a voz e você fala assim: olha só a unção da voz. Você só vê aquilo que o outro quer mostrar. Eram esses muitos que se apresentavam para Jesus e ele chamou de sepulcros caiados, por fora lindos, mas por dentro podres. Pessoas que tinham um domínio da oratória, pessoas que se julgavam santas, capazes de produzir acusação no outro, mas de querer misericórdia para si. Jesus então declara que os limpos de coração verão a Deus. Olha aqui, versículo 10, Salmo 51, foi o salmo da queda de Davi, depois que ele caiu, depois que Natan foi lá e confrontou ele, e falou: ei rapaz, você se esqueceu do Senhor, você esqueceu quem você é. E Davi, ele tinha um senso de justiça apurado, absurdo, e ele quando cai em si, porque todo mundo um dia precisa cair em si, ele cai em si e ele escreve isso: cria em mim, ó Deus, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Em algumas traduções, um espírito inabalável. Davi, ele foi confrontado diante do pecado da transgressão, e quando Natan o confrontou e ele viu quem ele era, ele olhou para o espelho, ele viu a mazela da sua alma, no que ele havia se transformado. Davi, ele não teve vergonha, Davi não teve medo, Davi não teve preocupação de transparecer aquilo que não era. A Bíblia fala que ele rasgou as suas vestes, ele se lançou na terra, pegou cinzas e jogou sobre a sua cabeça, e ele começou a clamar por misericórdia, porque aqueles que clamam por misericórdia alcançarão. E Davi sabia que ele havia perdido, nesse mesmo salmo ele diz, ele havia perdido a coisa mais importante na vida do homem. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: qual é a coisa mais importante na vida do homem? Pergunta aí, o que ele disse? Talvez você tenha dito: é a salvação. Não, existe uma coisa que é mais importante que a salvação, e Davi se deu conta que ele havia perdido. Ele diz para o Senhor no Salmo 51: traz de volta, Senhor, a alegria da salvação. Porque a salvação, ela vai alcançar você no dia em que você morrer, mas do dia de hoje até a sua morte, você convive com a alegria dela. E Davi tinha perdido isso, porque quem perde a alegria da salvação tem a certeza de que tem a morte eterna. Davi então, ele clama, ele grita, ele diz: traga-me de volta a alegria da salvação. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome. E é exatamente o que aconteceu com Adão e Eva no início da Bíblia, em Gênesis, quando eles refletiam a glória de Deus um para o outro. Quando Adão via Eva, via a glória de Deus. Quando Eva via Adão, via a glória de Deus. Quando eles desobedeceram, comeram, eles viam o pecado. Por isso que a Bíblia diz que quando eles comeram, a primeira coisa que eles fizeram, olharam para o outro e viram que estavam nus.
deixaram de ver a glória de Deus. A glória de Deus saiu e entrou a glória do homem. Eles tiveram vergonha, pegaram folhas e fizeram roupas. O espírito puro havia saído. Aleluia. Felizes são os que choram. Eu vou adiantar aqui. Perdão. Felizes são os perseguidos, por último. Se puder botar aí 2 Coríntios no capítulo 11, versículo 24 ao 33. Quando a gente fala de perseguição, é impossível falar de perseguição sem falar de Paulo. Paulo, ele foi um perseguidor e depois ele se tornou perseguido. Só que Paulo, depois que se tornou um perseguido, Paulo podia reclamar e dizer: pô, eu estou fazendo por amor ao evangelho. A Bíblia fala que ele tinha alegria quando ele estava preso, escrevia as cartas preso, como a carta de Tessalonicenses. Ele diz: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. A pessoa que está presa no calabouço vai escrever e vai dizer isso. É porque ele sabia que as grades físicas prendiam o seu corpo, Cíntia, mas jamais poderiam prender a sua alma, porque a alma dele era livre, porque ele havia sido liberto. Por isso que ele escreveu em Romanos no capítulo 8, no versículo 18, que ele diz: as tribulações do tempo presente jamais poderão se comparar com a glória que há de ser revelada a nós em Cristo Jesus. E ele diz: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Vai. 3 vezes fui golpeado com varas. Olha só, uma vez eu fiz um estudo sobre isso aqui. 3 vezes fui golpeado com varas. Você sabe o que é isso? O cara, ela colocada no tronco assim, ó, nessa posição assim, ó. E os soldados, eles vinham com varas. E eles pegavam aquelas varas flexíveis, eles iam nas pernas, eles iam no quadril e eles iam no lombo. Alguns estudos dizem que a partir da 3ª lambada de vara, o homem, ele perdia toda a sua capacidade de conter as urinas e fezes. Tamanha era a dor que era produzida. E ele diz: 3 vezes fui golpeado. Não é 3 golpes não, 3 vezes ele foi pego e levou. Volta no outro texto, volta no outro versículo, volta no outro, no 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Por quê? Porque havia uma lei romana que diria que um cidadão só poderia receber no máximo 40 açoites, porque seria desumano uma pessoa receber mais do que 40. Desumano isso, mesmo não vivendo numa sociedade onde haviam direitos humanos. Eles consideravam isso desumano. Aí eles não eram brasileiros, mas também tinham um jeitinho para tudo, né, gente? O que os romanos fizeram, os soldados? Nós vamos pegar, nós vamos dar 39, não demos 40. Aí a gente solta. Depois a gente pega e dá mais 39. A gente não dá 40. Depois a gente pega e dá mais 39. E aí, volta lá no 24, por favor. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Vai, lê comigo aqui, bem forte, 1, 2, 3. Pode começar, acho. Entender isso aí? E Jesus diz: bem-aventurados os que são perseguidos. Eles são bem-aventurados, eles são felizes. Perseguidos por quê? Por amor a Cristo. E ele declara: